Você sabia que as maçãs têm 25% de ar? É verdade. Por isso, elas conseguem flutuar na água. Essa característica incrível está relacionada à estrutura da fruta. As maçãs possuem pequenas bolsas de ar que as tornam leves e crocantes. Quando você joga uma maçã na água, essas bolsas criam uma força de flutuação, fazendo com que ela fique na superfície. Essa peculiaridade é interessante não só durante o jogo de maçãs no Halloween, mas também nos lembra como a natureza é surpreendente ao criar frutas. Da próxima vez que você morder uma maçã suculenta, pense em quanto ar dentro dela a torna tão refrescante. E aqui vai uma ideia. Essa estrutura aerada pode ser uma das razões pelas quais as maçãs são tão populares como lanche e em receitas, trazendo leveza aos pratos. Não é incrível como algo tão simples como uma maçã pode esconder tantos segredos? Você pode se surpreender, mas cerca de 90% da serotonina, muitas vezes chamada de hormônio da felicidade, é produzida no seu intestino. Esse fato interessante destaca a conexão surpreendente entre seu sistema digestivo e suas emoções. A serotonina desempenha um papel fundamental na regulação do humor, do sono e até do apetite, mostrando o quão importante é ter um intestino saudável para o bem-estar mental. Quando seu intestino está saudável, isso pode levar a níveis mais altos de serotonina, o que, por sua vez, melhora seu humor e resiliência emocional. Isso significa que cuidar do intestino com uma alimentação equilibrada, rica em fibras, probióticos e alimentos integrais, pode não apenas melhorar a digestão, mas também elevar seu ânimo. Então, da próxima vez que você pensar sobre sua saúde mental, lembre-se do que coloca no seu prato. Talvez um intestino feliz leve a um você mais feliz? Muitos não sabem disso sobre os asteroides. Quando pensamos em corpos celestes, lembramos das planetas e luas, mas os asteroides também podem ser muito interessantes. Alguns asteroides têm seus próprios anéis e até luas. Assim como Saturno é famoso por seus belos anéis, alguns asteroides também podem ter anéis feitos de partículas e detritos que giram ao seu redor. Por exemplo, o asteroide Chariklo, que fica entre Saturno e Urano, é conhecido por ter 2 anéis. Essa descoberta surpreendeu os astrônomos e os fez perceber que a dinâmica desses corpos menores pode ser semelhante à dos grandes planetas. Além disso, vários asteroides têm suas pequenas luas que giram ao seu redor, assim como nossa Lua gira em torno da Terra. Essas características mostram que os asteroides podem ser mais complexos do que pensávamos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que esses tesouros de pedra não são apenas pedaços de rocha espacial, mas podem ter seus próprios anéis e luas girando ao seu redor. Veja algo incrível sobre o selacanto. Parece um milagre das profundezas do oceano. O selacanto, um peixe impressionante que sobreviveu desde a época dos dinossauros, foi considerado extinto por 66 milhões de anos. Essa criatura antiga existe há mais de 400 milhões de anos, tornando-se uma das espécies vivas mais antigas conhecidas pela ciência. A história de sua redescoberta é como uma página de um emocionante livro de aventuras. Em 1938, pescadores na costa da África do Sul capturaram um selacanto vivo, despertando entusiasmo e curiosidade entre cientistas do mundo todo. Esses peixes notáveis são facilmente identificáveis por suas nadadeiras peitorais lobadas, que sugerem uma ligação entre os peixes e as primeiras criaturas que viveram em terra. Os selacantos habitam as profundezas do mar, vivendo em cavernas e fendas, o que torna avistar um deles um evento raro. Essa natureza esquiva provoca admiração e especulação sobre os mistérios da vida marinha. Cada avistamento de um selacanto é um lembrete da rica tapeçaria, da vida na Terra e das descobertas inesperadas que ainda estão por vir. Que outros segredos antigos o oceano guarda? Mergulhe na história do primeiro aquário. O primeiro aquário foi inaugurado em 1853, no norte de Londres, surpreendendo as pessoas com a beleza da natureza. Curiosamente, ele não tinha um objetivo específico. Era mais uma curiosidade do que um projeto científico. No entanto, logo passou a ser associado a Philip Henry Gosse, um naturalista famoso, cujas contribuições elevaram seu status e importância. O trabalho de Gosse em popularizar a vida aquática chamou a atenção para o aquário, permitindo que ele crescesse e se tornasse um centro de educação e pesquisa marinha. Os visitantes ficavam maravilhados com os peixes exóticos e a diversidade de espécies marinhas, despertando o interesse pela vida no oceano, que persiste até hoje.
Esse aquário inicial lançou as bases para muitos centros marinhos que desfrutamos atualmente, despertando a curiosidade e promovendo o amor pela ciência e pela natureza em milhões de pessoas. Os aquários modernos nos ensinam sobre a conservação da natureza e o delicado equilíbrio dos ecossistemas. Não é incrível como uma ideia simples em Londres se transformou em um fenômeno global? Por que os trens japoneses são tão pontuais? No Japão, a pontualidade é levada muito a sério, especialmente quando se trata de trens. Esses trens não são apenas um meio de transporte. Eles simbolizam confiabilidade e eficiência. Na verdade, se um trem atrasa até mesmo 1 minuto, as empresas ferroviárias consideram importante pedir desculpas publicamente. Essa busca pela pontualidade está enraizada na cultura japonesa, onde o respeito pelos outros e a harmonia social são fundamentais. O sistema ferroviário japonês é conhecido por seus horários precisos e pessoal altamente qualificado. Engenheiros e condutores trabalham arduamente para garantir que os trens sigam seus horários, frequentemente passando por um rigoroso treinamento para aprimorar suas habilidades. Além disso, inovações tecnológicas, desde sistemas de sinalização modernos até trens de alta velocidade como o Shinkansen, garantem um funcionamento contínuo. Tudo isso permite que os passageiros confiem em seus trens, criando uma sensação de confiabilidade que muitos países almejam. Não é inspirador ver como a busca pela pontualidade transforma o transporte público? Você sabia que os canhotos dominam ao digitar no teclado? É surpreendente, mas mais da metade de todo o texto é digitada com a mão esquerda. Esse fato interessante está ligado ao design do teclado QWERTY, criado no século XIX. A disposição das teclas facilita um pouco a vida dos canhotos, permitindo que eles façam a maior parte do trabalho de digitação. Por exemplo, as letras mais comuns, como E, T e A, estão posicionadas de forma que sejam mais fáceis de alcançar com a mão esquerda, independentemente de você ser destro ou canhoto. Essa observação mostra como muitos canhotos se adaptam a um mundo dominado por destros. Então, da próxima vez que você se sentar para digitar, pense na história oculta do seu teclado e como ele pode ser mais confortável para quem usa mais a mão esquerda. Você consegue acreditar? Digitar realmente tem suas peculiaridades. Você adivinha o que realmente influencia a escolha da tinta hoje? Quando se trata de pintar, o método que você escolhe pode fazer toda a diferença. Você pode aplicar uma cor vibrante com um pincel ou um spray, mas sabia que uma camada fina pode rachar? Isso significa que, ao usar o spray, é importante manter a mão firme e a uma distância adequada. Manusear a tinta com cuidado durante a aplicação ajuda a evitar rachaduras indesejadas. Seja você renovando um cômodo ou fazendo uma reforma completa, é essencial entender suas ferramentas. Os pincéis oferecem mais controle e são ideais para trabalhos detalhados, enquanto os sprays cobrem áreas grandes rapidamente. No entanto, cada método tem suas dicas que você precisa dominar. Portanto, antes de começar, pense no seu projeto e no resultado desejado. Você vai optar pela precisão do pincel ou pela rapidez do spray? A escolha é sua. Você sabia que a Gucci tem uma história fascinante? Na verdade, essa marca icônica é muito mais do que apenas sua reputação estilosa. Fundada em 1921 por um visionário chamado Guccio Gucci, na bela cidade de Florença, Itália, a Gucci começou sua jornada focada na criação de produtos de couro de alta qualidade. Gucci, inspirado pelo tempo que passou trabalhando em hotéis de luxo em Londres, tinha o objetivo de misturar elegância com praticidade. Seu trabalho rapidamente chamou a atenção de clientes ricos, abrindo caminho para um negócio próspero. Avançando para os animados anos 60, a marca deu um passo ousado para o estrelato, com a introdução do renomado logo Double G, que simboliza luxo e sofisticação. Este emblema não apenas representava o compromisso da marca com a qualidade, mas também marcava seu status como uma potência global da moda. Ao longo das décadas, a Gucci evoluiu, expandindo suas ofertas para incluir tudo, desde coleções de prêt-à-porter luxuosas até acessórios modernos, sempre mantendo seu estilo característico. Hoje, ela é um símbolo de arte, inovação e legado no mundo em constante mudança da moda. Você sabia que a Ásia do Sul é a região mais populosa do mundo? Mais de 1,9 bilhão de pessoas vivem aqui, e a vida acontece a cada instante. Essa região inclui países como Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka, representando cerca de 25% da população mundial. Imagine cidades movimentadas, onde milhões de pessoas habitam pequenas áreas.
cada uma contribuindo para a rica diversidade de culturas, idiomas e tradições. Desde os mercados vibrantes de Delhi até as praias tranquilas do Sri Lanka, a variedade é impressionante. A região enfrenta desafios devido à alta densidade populacional, como gestão de recursos, planejamento urbano e sustentabilidade ambiental. No entanto, também é um centro de inovações e resiliência. O crescimento econômico está em alta, abrindo oportunidades para milhões. Iniciativas educacionais e avanços tecnológicos ajudam a enfrentar problemas como pobreza e saúde. À medida que a Ásia do Sul continua a se desenvolver, ela permanece um exemplo fascinante de adaptação humana e espírito comunitário. Quais histórias surgirão quando esta região vibrante se tornar ainda mais conectada e diversificada? E se eu te contar sobre os vizinhos da nossa galáxia? Edwin Hubble, um grande astrônomo, descobriu que a Via Láctea não está sozinha no universo. No início do século XX, Hubble usou telescópios poderosos para estudar aglomerados estelares e nebulosas distantes. Suas observações levaram a uma conclusão surpreendente. A Via Láctea é apenas uma entre inúmeras galáxias espalhadas pelo universo. O trabalho de Hubble mudou nossa visão do céu noturno, mostrando que as galáxias vêm em diferentes formas e tamanhos, de espirais a elípticas. Essa descoberta despertou o interesse pelos vastos espaços do cosmos e nos fez repensar nosso lugar no universo. Somos parte de uma enorme família cósmica, onde bilhões de outras galáxias têm suas estrelas, planetas e talvez até vida. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que está vendo apenas uma pequena parte de uma comunidade muito maior de galáxias. O que realmente motiva a comunicação através de contas entre os Maasai? As contas na cultura Maasai não são apenas acessórios bonitos, elas formam uma linguagem única. Cada cor e padrão tem um significado especial, permitindo que as pessoas expressem seu status social, idade e estado civil sem usar palavras. Por exemplo, as contas vermelhas simbolizam força, enquanto as brancas representam paz e pureza. Quando uma mulher Maasai se enfeita com colares elaborados de contas, ela não apenas mostra suas habilidades, mas também conta sua história de vida. Essa forma vibrante de autoexpressão é uma conexão direta com sua identidade e herança. Ela tem a incrível capacidade de preservar longas histórias, onde cada conta se torna parte de uma narrativa rica. Então, da próxima vez que você ver as contas Maasai, lembre-se de que não é apenas arte. É um diálogo vibrante que conecta gerações. Você não vai acreditar nisso sobre a lata de Pringles. A forma icônica da lata de Pringles não é apenas para enfeitar. Ela tem raízes na engenharia aeroespacial. O inventor Frederick Bauer desenvolveu esse tubo inteligente aplicando princípios do mundo da exploração espacial. Seu design cilíndrico único, que foi patenteado como um recipiente para o transporte seguro de artigos frágeis, e incorpora tecnologia originalmente destinada a proteger equipamentos sensíveis durante lançamentos de foguetes. O selo hermético da lata e a distribuição uniforme da pressão protegem as delicadas e uniformes batatas fritas de serem esmagadas, assim como designs semelhantes protegem placas de circuito e lentes de danos em ambientes de gravidade zero. Isso significa que, ao abrir uma lata de Pringles, você não está apenas saboreando um lanche, você está experimentando um pedaço de engenharia inovadora que une soluções de alta tecnologia com conveniência do dia a dia. De sondas espaciais ao seu sabor favorito de creme azedo e cebola, a lata de Pringles é um exemplo inspirador de como embalagens criativas podem contar uma história fascinante de inovação e praticidade. Não é incrível como algo tão simples pode ter uma origem tão complexa? O que realmente acontece quando bibliotecas são destruídas? A Biblioteca de Alexandria, famosa por abrigar mais de 500 mil pergaminhos, era um centro de aprendizado na antiguidade. Cientistas de todas as partes do Mediterrâneo buscavam esse grande local para estudar as obras de pensadores e estudiosos lendários. No entanto, seu destino tomou um rumo trágico devido a uma série de eventos devastadores. Um dos momentos-chave ocorreu durante a campanha de Júlio César em 48 a.C., quando incêndios acidentais destruíram partes da biblioteca. Mais tarde, outros líderes do cristianismo e do islamismo também contribuíram para sua queda, seja por negligência ou por ações intencionais. Apesar dessas tragédias, o legado da Biblioteca de Alexandria continua vivo, inspirando gerações incontáveis. Imagine quantos conhecimentos foram perdidos e como isso poderia ter mudado nossa compreensão do mundo hoje. E se ela tivesse permanecido intacta?
Um fato interessante sobre o símbolo do dólar. O símbolo do dólar, que hoje associamos ao dinheiro, tem uma história fascinante que remonta ao final dos anos 1700. Antes de sua criação, não havia um símbolo padrão para representar a moeda, o que tornava as transações mais difíceis. O símbolo do dólar é representado como a letra S, com uma ou duas linhas verticais, e sua origem está ligada ao peso espanhol, que era frequentemente chamado de 8. Com a expansão das rotas comerciais e o crescimento da economia americana, esse símbolo simples se tornou popular. Sua simplicidade facilitava a escrita e a compreensão. Por isso, rapidamente se tornou o principal símbolo do dólar em documentos financeiros. Não é interessante como um símbolo tão familiar hoje tem raízes em um passado que moldou o comércio moderno? Você sabia sobre a barra de ouro gigante? Com um peso de 250 quilos, essa impressionante barra de ouro não é apenas um pedaço pesado de metal, mas também vale cerca de 10 milhões de euros. Cada grão de ouro usado para criar essa enorme barra é tratado com precisão e cuidado incríveis. O processo de produção do ouro exige atenção aos detalhes, pois cada grão deve ser cuidadosamente colocado em condições ideais para permanecer limpo e impecável. Essa abordagem cuidadosa destaca o esforço e a habilidade necessários para transformar o ouro bruto em uma barra tão magnífica. Imagine a emoção de ver um tesouro tão colossal. O ouro fascina a humanidade há séculos, simbolizando riqueza e prosperidade. Não é incrível pensar na história, nas tecnologias e na habilidade que estão por trás da produção de algo tão extravagante? Você sabia que apenas os humanos ficam vermelhos? Essa reação surpreendente acontece quando a adrenalina invade nosso corpo em situações de estresse ou constrangimento. Nesse momento, os vasos sanguíneos do nosso rosto se dilatam, resultando na coloração avermelhada ou rosada. Charles Darwin observou que o rubor é uma característica única do ser humano, que, segundo ele, se desenvolveu como uma forma de comunicação não verbal. Ao ficarmos vermelhos, podemos sinalizar sentimentos como arrependimento ou vergonha, o que nos ajuda a interagir melhor com os outros. Imagine que você está em uma multidão e, de repente, se sente constrangido. Seu rosto começa a queimar e todos percebem. Esse rubor pode expressar o que as palavras não conseguem, promovendo compreensão e empatia entre as pessoas. Então, da próxima vez que você ficar vermelho, lembre-se de que não é apenas uma reação. É uma parte importante do que nos torna humanos e nos ajuda a navegar em nosso mundo social. O terrário inteligente Air Garden, antes conhecido como Betip Ferret Plus, muda a forma como cuidamos de plantas tropicais para jardineiros modernos. Com um aplicativo simples, este terrário inovador controla a luz e a umidade, garantindo as condições ideais para as plantas. Imagine poder gerenciar as condições do seu jardim indoor diretamente do seu smartphone. Não importa o seu nível de experiência, o terrário inteligente torna a jardinagem acessível e divertida. Ele é projetado para cuidar de diversas espécies tropicais, eliminando a incerteza no cuidado das plantas, fornecendo dados e recomendações em tempo real. Isso significa plantas mais saudáveis e menos estresse para os jardineiros. Além disso, seu design elegante adiciona um toque moderno a qualquer ambiente. Você está pronto para cultivar suas plantas com tecnologia inteligente? O parapente é um esporte emocionante, conhecido por suas vistas deslumbrantes e a sensação de voar no céu, mas também envolve sérios perigos. A cada ano, cerca de 11 pilotos a cada 11 mil enfrentam consequências trágicas, o que destaca os riscos do parapente. O prazer não vem apenas da altura, mas também da imprevisibilidade do vento e do clima, que podem mudar a qualquer momento. Pilotos experientes sabem que fatores como rajadas repentinas de vento ou visibilidade ruim podem transformar um voo alegre em uma situação perigosa. Além disso, erros humanos como um cálculo incorreto na aterrissagem podem resultar em acidentes graves. Falhas no equipamento também representam uma ameaça. Até mesmo pequenas falhas no parapente podem ter consequências catastróficas. Portanto, embora o parapente proporcione uma sensação única de liberdade e aventura, é importante que os amantes desse esporte prestem atenção à segurança, respeitem a natureza e busquem sempre aprimorar suas habilidades. Você sabia que a produção de um carro Rolls-Royce leva 6 meses? Esse tempo impressionante contrasta bastante com a rapidez da Toyota, que consegue produzir um carro em apenas 13 horas.
A arte de fazer um Rolls Royce é um verdadeiro trabalho de paixão, mostrando a dedicação e a habilidade dos artesãos que criam esses carros luxuosos. Cada veículo é montado à mão, com atenção a cada detalhe, desde a costura do couro até a montagem do motor. Esse processo cuidadoso garante que cada Rolls Royce não só atenda a rigorosos padrões de qualidade, mas também reflita características únicas que tornam cada veículo especial. Em um mundo onde a produção em massa muitas vezes compromete a qualidade, a abordagem da Rolls-Royce destaca o valor do tempo e da habilidade. Esse nível de dedicação cria carros que são mais do que simples meios de transporte, mas sim símbolos de luxo e status. Portanto, da próxima vez que você ver um Rolls-Royce, lembre-se dos 6 meses de arte e esforço que estão por trás de seu visual impressionante e interior luxuoso. Você sabia que a Rússia ocupa uma enorme parte da Terra? Este vasto país se estende por mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, tornando-se a maior nação do mundo. Na verdade, a Rússia representa cerca de 10% da superfície da Terra. Para comparação, ela é maior do que as próximas 10 maiores nações juntas. Desde as paisagens geladas da Sibéria até as cidades movimentadas como Moscou e São Petersburgo, a diversidade da Rússia impressiona. Os viajantes podem explorar um rico patrimônio cultural, incluindo balé, literatura e arquitetura magnífica. As maravilhas naturais do país incluem o Lago Baikal, o lago de água doce mais profundo do planeta, e os Montes Urais, que formam uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Com uma área tão extensa, não é surpresa que a Rússia tenha uma variedade de climas e ecossistemas, desde a tundra até a taiga e muito mais. Não importa se você está interessado em história, cultura ou natureza, a Rússia oferece uma experiência incrível na maior área da Terra, o que você descobrirá neste imenso país. Você não vai acreditar no que vai acontecer no século 50. Poncel Pinternen e Anda estão na vanguarda de conquistas incríveis com o projeto Diva, que revolucionou as tecnologias de sua época. A iniciativa Diva foca na integração de robôs modernos, inteligência artificial e fontes de energia renováveis para criar condições de vida sustentáveis. Poncel é um engenheiro excepcional, desenvolvendo novos equipamentos que funcionam com energia de emissões zero, enquanto Anda, uma visionária em software, programa sistemas de IA que interagem perfeitamente com o ambiente. Seus esforços não se concentram apenas em inovações técnicas. Eles buscam melhorar a qualidade de vida para todos, tornando as tarefas diárias mais simples e eficientes. Imagine um mundo onde as casas se ajustam às nossas necessidades e o transporte público é totalmente automatizado. Enquanto esses dois inovadores expandem os limites da ciência, eles inspiram futuras gerações a sonhar ainda mais alto. Qual será a próxima grande descoberta? Iemenitas realmente reivindicaram a propriedade de Marte? Em 1997, um caso judicial inusitado chamou a atenção da NASA, quando 3 homens do Iêmen alegaram ter herdado o planeta vermelho de seus antepassados. A ação afirmava que Marte deveria pertencer a eles, o que gerou confusão e risadas entre advogados e amantes do espaço. A NASA não hesitou em rejeitar o caso, afirmando claramente que o espaço, incluindo Marte, é um patrimônio da humanidade e não de indivíduos ou países. Essa ação incomum destacou não apenas o lado engraçado das disputas legais, mas também apontou para princípios mais amplos que regulam a exploração do espaço. O Tratado do Espaço de 1967 afirma claramente que corpos celestes não podem pertencer a ninguém, garantindo a liberdade de exploração e progresso científico. Embora os homens pudessem ter um argumento interessante, a posição da NASA reafirma que Marte é destinado à exploração e admiração de todos nós. Você sabia que a chuva durou 1 milhão de anos? Cientistas acreditam que durante o período Triássico, há cerca de 250 milhões de anos, choveu intensamente de forma contínua por milhões de anos. Essa chuva intensa e prolongada mudou drasticamente o clima e a geologia da Terra. As chuvas constantes causaram grande erosão, moldando paisagens e alterando o desenvolvimento dos ecossistemas. Os rios transbordavam e as paisagens se transformavam, criando novos habitats onde diversas formas de vida podiam prosperar. Esse fenômeno é um dos exemplos mais extremos de condições climáticas de longo prazo na história do nosso planeta, mostrando como o clima pode influenciar mudanças geológicas e biológicas. Imagine os ecossistemas vibrantes que poderiam ter prosperado nessas condições. Que criaturas viveram naquela época e como se adaptaram a esse ambiente tão incomum?
Você sabia que os lagartos chifrudos podem espirrar sangue? Essa habilidade incrível é um mecanismo de defesa único dessas répteis interessantes que vivem no sul dos Estados Unidos. Quando se deparam com predadores como aves ou cobras, os lagartos chifrudos conseguem expelir um jato de sangue de seus olhos, alcançando até 3 pés de distância. Essa tática incomum ajuda a assustar os atacantes e distraí-los o suficiente para que o lagarto consiga escapar. Imagine a surpresa de um predador faminto quando um jato de sangue aparece de repente. Esse sangue é rico em substâncias químicas de gosto desagradável, o que oferece uma proteção extra ao lagarto. Além dessa habilidade estranha, os lagartos chifrudos também usam camuflagem para se misturar ao ambiente, tornando-se difíceis de serem detectados. Com adaptações tão notáveis, esses répteis únicos realmente sabem como sobreviver na natureza. Surpreendentemente, os dragões não conseguem andar. Esses incríveis insetos com 6 pernas evoluíram para se adaptar ao seu estilo de vida rápido e aéreo. Embora pareça que deveriam passear pelo jardim, os dragões, na verdade, usam suas pernas principalmente para 2 coisas: capturar presas e descansar. Em vez de andar, eles se movem rapidamente pelo ar com uma agilidade impressionante, alcançando velocidades de até 48 km por hora. Suas pernas são perfeitamente adaptadas para pegar insetos em voo, tornando os caçadores formidáveis. Quando não estão voando, os dragões costumam pousar em plantas ou galhos, usando suas pernas para se estabilizar enquanto observam o ambiente. Essa adaptação não só destaca suas habilidades de caça, mas também mostra como eles ajustaram seu comportamento para sobreviver em seu habitat. Não é incrível como a natureza encontra soluções tão inovadoras? Aço realmente congela a temperatura ambiente? A resposta é sim. O aço está em estado sólido à temperatura ambiente devido ao seu alto ponto de fusão, que é cerca de 1500 graus Celsius. Isso significa que quando o aço é produzido, ele começa como um metal derretido e congela, ou se solidifica em sua forma final enquanto esfria. É surpreendente pensar em como esse processo confere ao aço resistência e durabilidade. No entanto, embora o aço pareça sólido, ao longo do tempo ele pode passar por pequenas mudanças. Por exemplo, pode ocorrer uma lenta reação de oxidação que afeta a superfície do aço. Além disso, deformações sob carga podem acontecer se o aço ficar sob pressão por muito tempo. Portanto, embora pareça imutável, o aço é um material dinâmico que pode evoluir, provando que até os materiais mais fortes têm seus segredos sob a superfície. Por que ocorre a carcinização nos crustáceos? Este processo fascinante descreve como alguns crustáceos, que não são verdadeiros caranguejos, como os caranguejos reais e os caranguejos eremitas, evoluem para assumir uma forma semelhante à dos caranguejos, mesmo não sendo caranguejos de fato. Cientistas identificaram pelo menos 5 grupos diferentes que passaram por essa transformação. Você pode se perguntar por que essas espécies buscam se parecer com caranguejos. Uma das teorias sugere que a forma caranguejo oferece vantagens. Proporciona maior mobilidade e melhor proteção, ajudando a evitar predadores e a se orientar no ambiente. Curiosamente, essa evolução não é uma simples adaptação, mas um processo complexo que reflete como a vida pode encontrar soluções semelhantes para sobreviver em diferentes condições. A carcinização demonstra a incrível versatilidade da evolução, transformando seres para que possam prosperar em um mundo em constante mudança. Portanto, da próxima vez que você ver um caranguejo, pense nos caminhos evolutivos surpreendentes que levaram à sua existência. Será que outras espécies poderão evoluir de maneira semelhante no futuro? Os dados do telescópio Hubble mostram que o campo magnético da nossa planeta não é tão estável quanto pensávamos. Ele apresenta áreas irregulares e até flutuações. Isso dificulta a medição precisa da duração do dia na Terra. Você pode se surpreender ao saber que a diferença nas medições da duração do dia pode chegar a 28 segundos. Essa discrepância provavelmente está relacionada a novas tecnologias que capturam pequenos impactos da resistência atmosférica em satélites e outros objetos no espaço. À medida que nossa compreensão avança e as tecnologias se desenvolvem, fica cada vez mais difícil determinar com precisão quanto tempo leva a rotação da Terra. Com a ajuda do Hubble, os cientistas continuam a investigar esses mistérios cósmicos, revelando os segredos do comportamento do nosso planeta e das forças que o moldam, por que essas flutuações acontecem e como elas nos afetam. Por que as lontras marinhas têm pelagem tão densa?
As lontras marinhas não são apenas adoráveis, mas também possuem uma adaptação única. Em cada polegada quadrada, há cerca de 1 milhão de pelos, tornando sua pelagem a mais densa entre os mamíferos. Essa pelagem incrível atua como isolante contra as águas frias do Oceano Pacífico Norte. Ao contrário das baleias e focas, que usam gordura para manter o calor, as lontras marinhas dependem apenas de sua pelagem para reter o ar próximo à pele, criando uma camada aconchegante que mantém o calor. No entanto, manter esse isolamento não é fácil. As lontras marinhas passam muito tempo cuidando de sua pelagem para mantê-la limpa e macia. Se a pelagem ficar suja ou oleosa, perde suas propriedades isolantes, o que as coloca em risco em climas frios. Então, da próxima vez que você ver uma lontra marinha brincando de costas, lembre-se do motivo incrível para sua pelagem densa e luxuosa. Você sabia que tsunamis podem se mover a 800 km por hora? Essa velocidade incrível é comparável à de um avião voando alto no céu. Quando um tsunami acontece, muitas vezes devido a terremotos submarinos, a energia gerada pelo movimento das placas tectônicas cria ondas poderosas que se espalham pelo oceano. Essas ondas podem se mover rapidamente em águas profundas, quase invisíveis no mar. No entanto, ao se aproximarem da costa, sua velocidade diminui, mas a altura aumenta significativamente. Imagine estar na praia, sem saber da onda que se aproxima e que pode atingir mais de 30 metros de altura. Tsunamis podem percorrer grandes distâncias, cruzando o oceano de um lado ao outro em apenas algumas horas. Compreender sua velocidade e o perigo que representam pode ser a diferença entre segurança e desastre. Portanto, da próxima vez que você ouvir um alerta de tsunami, lembre-se de quão rápido essas ondas podem chegar. Singapura é um pequeno país insular, mas é enorme em riqueza. Com reservas de cerca de 1,87 trilhões de dólares, é um dos lugares mais ricos do mundo. Essas reservas vêm de moedas estrangeiras e diversos ativos financeiros, geridos por empresas estatais e agências de investimento. Curiosamente, especialistas acreditam que o valor real é ainda maior, pois nem todos os ativos são divulgados. Esse incrível fundo financeiro sustenta a economia de Singapura, amplia suas oportunidades de investimento e garante estabilidade em tempos de incerteza financeira global. Como um país com recursos naturais limitados, se torna uma potência financeira. Sua localização estratégica, boa gestão e foco em inovação e educação são fatores-chave para o sucesso. Você consegue imaginar monges enfrentando a morte com o Thukden? Esse fenômeno incrível acontece quando monges tibetanos morrem durante uma meditação profunda, um estado que eles chamam de Thukden. Diferente de corpos comuns, esses monges muitas vezes parecem intocados pela decomposição que normalmente segue a morte. Na verdade, seus corpos podem permanecer surpreendentemente intactos por várias semanas. Essa situação intrigante chamou a atenção de pesquisadores e buscadores espirituais que querem entender o mistério por trás disso. Alguns acreditam que os monges entram em um estado meditativo tão profundo que seus corpos físicos conseguem se preservar, refletindo sua disciplina espiritual e nível de iluminação. A prática da morte meditativa está profundamente enraizada no budismo tibetano e serve como um poderoso testemunho da devoção dos monges ao seu caminho espiritual. À medida que esses rituais continuam a atrair o interesse do mundo, muitos se perguntam sobre a conexão entre mente, corpo e vida após a morte. O que isso pode nos dizer sobre a consciência? Você não vai acreditar no que está ligado à fonte sagrada. Localizada nas colinas pitorescas de Malvern, a fonte sagrada é considerada o mais antigo local de engarrafamento de água do mundo. Esta antiga fonte atrai visitantes há séculos por causa de sua água mineral pura e refrescante. Foi aqui que a água de Malvern começou a ser engarrafada em grande escala, marcando um momento importante na história da água mineral. Hoje, no mesmo local, funciona uma fábrica moderna que combina a história com processos contemporâneos para levar esse tesouro natural até sua mesa. A água da fonte sagrada é conhecida por seu sabor único e propriedades benéficas, atraindo pessoas de todos os lugares para experimentar sua frescura. Portanto, seja você um caminhante pelas colinas ou apenas desfrutando de uma garrafa de água de Malvern, você está participando de uma tradição profundamente enraizada na história. Não é incrível como a natureza e a inovação se encontram aqui? Você consegue imaginar uma tábua se nomeando?
Em 1890, os inventores da tábua Ouija viveram um momento surpreendente ao pedirem à tábua seu próprio nome. Para sua surpresa, ela escreveu Ouija, afirmando que isso significa sorte. Essa comunicação inteligente não só deu à tábua uma identidade intrigante, mas também acrescentou uma atmosfera de mistério. A tábua Ouija rapidamente se tornou popular como uma ferramenta para a comunicação espiritual, incentivando as pessoas a se reunirem e fazerem perguntas ao desconhecido. Com o tempo, ela gerou tanto admiração quanto ceticismo. Alguns a veem como um simples jogo, enquanto outros a consideram um portal para o mundo espiritual. O nome auto-atribuído da tábua destaca a incerteza lúdica de seu propósito, deixando tanto fãs quanto críticos refletindo sobre sua verdadeira natureza. Como um simples jogo se tornou um símbolo de mistério e intriga. Acredite ou não, mas os escorpiões brilham no escuro. Pesquisadores descobriram que essas criaturas incríveis emitem uma luz azul esverdeada sob luz ultravioleta. Essa luz mística vem de substâncias em seus exoesqueletos, especialmente de um composto chamado beta-carbolina. Isso ajuda os cientistas a localizar escorpiões em seu habitat natural, facilitando o estudo de seu comportamento e ecologia. A luz não é apenas para enfeitar, ela pode ter várias funções, como afastar predadores ou ajudar os escorpiões a encontrar parceiros. Imagine caminhar pelo deserto à noite e ver a luz sinistra dos escorpiões correndo pela areia. Essa característica única adiciona mistério a esses antigos aracnídeos, que existem há mais de 400 milhões de anos. Embora possam parecer assustadores, os escorpiões desempenham um papel importante em seus ecossistemas, controlando as populações de insetos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre escorpiões, lembre-se de sua luz incrível e dos mistérios que ela ajuda a revelar na natureza. A trepanação é um procedimento fascinante que consiste em fazer um buraco no crânio e existe há milhares de anos. Culturas antigas acreditavam que isso poderia curar doenças como epilepsia e fortes dores de cabeça. Curiosamente, muitos pensavam que abrir um buraco no crânio ajudava a libertar espíritos malignos que acreditava-se causavam esses problemas. Descobertas arqueológicas mostram que a trepanação era comum em culturas ao redor do mundo, desde os incas na América do Sul até os povos celtas na Europa. Alguns pacientes até sobreviveram à cirurgia, como comprovam os crânios com buracos cicatrizados. No entanto, embora a trepanação possa parecer interessante, a ciência moderna levanta sérias dúvidas sobre sua eficácia. Hoje, entendemos que as causas desses estados geralmente são problemas médicos e não possessão por espíritos, o que destaca como nossa compreensão da saúde mudou ao longo do tempo. Você consegue imaginar o maior redemoinho de maré do mundo? Shanten, na China, abriga esse incrível fenômeno natural que atrai milhares de turistas todos os anos. O redemoinho de maré é um jato de água causado pela maré, que flui para os estreitos estuários dos rios, e em Shanten, ele cria um espetáculo impressionante de ondas poderosas e movimento dinâmico da água. Quando a maré sobe, os visitantes frequentemente ficam maravilhados ao ver um rio calmo se transformar em um espetáculo emocionante de água borbulhante. Isso não é apenas bonito, mas também interessante do ponto de vista científico. A forma única da costa e o relevo do rio desempenham um papel fundamental na criação desse impressionante redemoinho. Muitos turistas vêm com câmeras para capturar essa cena e compartilhar suas experiências com amigos e familiares. Se você está em busca de uma aventura que combine arte natural e um pouco de emoção, o redemoinho de maré em Shanten pode ser o lugar perfeito para você. Você já testemunhou um milagre da natureza assim? Em 1363, o rei Eduardo III promulgou uma lei que obrigava todos os homens de 17 a 60 anos a praticar tiro com arco regularmente. Essa medida inesperada visava preparar a Inglaterra para conflitos militares, que eram bastante comuns na época. Com o aumento das guerras, ter arqueiros experientes era crucial para a proteção do reino. Os homens eram incentivados a dedicar mais tempo ao tiro com arco do que a entretenimentos como jogos populares, incluindo o futebol. Imagine trocar seu final de semana favorito por horas de prática com arco e flecha. A ênfase no tiro com arco mostra o quanto a preparação militar influenciava a vida cotidiana na Idade Média. As comunidades frequentemente criavam locais de treino, e competições locais surgiam para aprimorar as habilidades. Então, da próxima vez que você pensar nos cavaleiros medievais, lembre-se de que por trás de suas armaduras havia inúmeros arqueiros aperfeiçoando suas habilidades para defender suas terras.
Quando você viu uma lagartixa correndo e depois parando? A maioria das lagartixas não consegue respirar e correr ao mesmo tempo. Esse é um fato interessante sobre como essas répteis são feitas. Elas usam os mesmos músculos do peito para correr e respirar. Quando a lagartixa corre atrás de uma presa ou foge de um perigo, ela usa esses músculos para mover suas pernas. Mas isso significa que elas não conseguem respirar fundo durante a corrida, o que causa cansaço após um curto sprint. Imagine tentar correr em alta velocidade prendendo a respiração. Por isso, as lagartixas frequentemente precisam desacelerar ou fazer pausas para recuperar o fôlego. Apesar dessa limitação, muitas lagartixas desenvolveram técnicas impressionantes de fuga e rápidos sprints para escapar de predadores. Esse equilíbrio entre correr e respirar mostra como os animais se adaptam na natureza, mesmo que isso signifique se mover em curtas e enérgicas explosões. Na próxima vez que você ver uma lagartixa correndo sobre uma pedra, lembre-se de como seu corpo trabalha duro para não ficar para trás. Vamos revelar a verdade sobre os donos do restaurante gêmeo. Em Yiwu, na China, uma cidade movimentada conhecida por seu mercado vibrante, os moradores ficaram intrigados com um restaurante que parecia desafiar as leis da fadiga, funcionando impressionantes. 21 horas por dia, o local atraía muitos visitantes, mas o mistério estava em como o casal lidava com uma rotina tão intensa, sem mostrar sinais de cansaço. O segredo foi revelado quando se descobriu que o restaurante era gerido, na verdade, por não um, mas 2 casais. Ambos casais eram gêmeos idênticos. Essa estratégia única permitiu organizar turnos e garantir um funcionamento contínuo, permitindo que o restaurante atendesse clientes famintos quase 24 horas por dia. A incrível descoberta sobre os gêmeos não apenas conquistou os corações dos amantes da comida local, mas também mostrou maneiras surpreendentes de como as pessoas podem trabalhar juntas. Quem diria que gêmeos poderiam administrar um restaurante de forma tão eficiente? A morte pode ser natural, mas devemos realmente falar sobre isso. O conceito de morte está profundamente enraizado em nossas vidas, mas é um tema que muitos tentam evitar. Embora a morte faça parte do ciclo da vida, discuti-la pode ser desconfortável ou inadequado, especialmente em ambientes informais. Essa observação interessante destaca como a sociedade muitas vezes vê a morte como um tabu, evitando o assunto em favor de conversas mais leves. Se pensarmos bem, a relutância em discutir a morte pode levar a mal-entendidos e medos. Em vez disso, por que não abordar isso com humor e abertura? Falar sobre a morte não precisa ser triste. Pode ser uma oportunidade de celebrar a vida, compartilhar memórias e refletir sobre o que realmente importa. Ao superar o silêncio, podemos encontrar uma conexão mais profunda com os outros e talvez até mesmo conosco mesmos. Então, o que você acha? Está na hora de começarmos a falar sobre a morte. Vamos revelar a verdade sobre a troca inusitada de Harry Titi. Em 1962, como se fosse um enredo de filme de beisebol, Harry Titi se tornou o primeiro jogador a ser trocado por ele mesmo. Inicialmente, Titi jogava pelo New York Mets e foi trocado por outro jogador, cujo nome foi anunciado depois. No entanto, a situação mudou quando o jogador que os Mets receberam não atendeu às expectativas. No final, Titi voltou para os Mets, marcando um momento extraordinário na história do beisebol. Esse evento único surpreendeu e deixou os fãs empolgados, destacando a natureza imprevisível das trocas no esporte. Imagine fazer parte de uma negociação em que você troca de time, apenas para voltar para casa. A história de Titi mostra como o mundo do esporte está cheio de surpresas, revelando frequentemente relações inesperadas entre jogadores e equipes, além de mecanismos às vezes estranhos do esporte profissional. Será que veremos uma troca semelhante novamente? É verdade que Frodo tem outro nome? O Senhor dos Anéis não é apenas uma história sobre batalhas épicas e criaturas míticas. É apresentada como uma tradução de um livro originalmente escrito em Westron, a língua comum da Terra-média. Neste rico mundo fantástico criado por J.R.R. Tolkien, o personagem Frodo Bolseiro é na verdade chamado de Mora Lebingi em Westron. Esse detalhe adiciona profundidade à narrativa, fazendo os leitores imaginarem uma cultura totalmente diferente por trás dos nomes e lugares familiares. Westron serve como uma ponte entre os leitores e os personagens, tornando a história mais imersiva. O amor de Tolkien por línguas se revela na forma como ele desenvolveu cuidadosamente o Westron e outras línguas para enriquecer a mitologia da Terra-média.
Então, da próxima vez que você ler sobre as aventuras de Frodo, lembre-se de que por trás de seu nome existe um mundo linguístico inteiro. Será que há outras joias escondidas na obra de Tolkien? Por que a andorinha do mar Ártica viaja tão longe? Esta incrível ave estabelece o recorde de migração mais longa, percorrendo cerca de 71 mil quilômetros todos os anos. Começando sua jornada no Ártico, a andorinha do mar Ártica voa direto para a Antártica e depois retorna. Esse feito extraordinário demonstra não apenas resistência, mas também habilidades de navegação excepcionais. As andorinhas do mar têm a capacidade inata de encontrar seu caminho através dos vastos oceanos, apesar das mudanças de estação e das condições climáticas. Cientistas acreditam que elas usam uma combinação de estrelas, Sol e até o campo magnético da Terra para se orientar. Durante a migração, essas aves experimentam um fenômeno único. Elas desfrutam de 2 verões a cada ano. Não é fascinante? Sua jornada excepcional é vital para sua sobrevivência, permitindo que encontrem fontes abundantes de alimento e locais adequados para a reprodução. É um verdadeiro testemunho das maravilhas da natureza. Vamos revelar a verdade sobre as dracmas da Grécia Antiga. A dracma, uma moeda fascinante da antiguidade, inicialmente tinha um valor equivalente a um punhado de flechas. Essa conexão entre a moeda e a sobrevivência destaca como as sociedades antigas lidavam com o comércio. Na Grécia Antiga, a dracma não era apenas dinheiro, era um meio para obter comida, abrigo e até proteção. O uso de flechas como padrão de valor ilustra o quanto elas eram importantes para a caça e a guerra, lembrando as duras realidades da vida. Com o tempo, a dracma se tornou uma parte essencial das transações diárias, tornando-se uma moeda popular em várias cidades-estado. Essa mudança ajudou a padronizar o comércio, permitindo que comerciantes e cidadãos participassem mais livremente das trocas econômicas. Não é interessante como algo tão simples como flechas pode moldar as bases do comércio e da moeda em uma civilização? As máquinas realmente podem pensar como nós? A inteligência artificial, ou IA, está mudando nosso mundo de maneiras surpreendentes. São sistemas de computador projetados para realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprender, resolver problemas e entender a linguagem. Imagine uma máquina que pode aprender com a experiência, reconhecer vozes ou até mesmo conversar com você. A IA faz isso por meio de algoritmos complexos e grandes volumes de dados para encontrar padrões e tomar decisões. Essas tecnologias não são apenas gadgets interessantes, elas estão mudando a forma como trabalhamos, nos comunicamos e interagimos uns com os outros. Desde assistentes inteligentes em nossos telefones até robôs avançados em fábricas, a IA está se tornando parte do nosso dia a dia, aumentando a eficiência e abrindo novas oportunidades. Mas ao adotar essa tecnologia inteligente, também devemos considerar as questões éticas que ela levanta. Até que ponto devemos confiar nas máquinas para pensar por nós? O que realmente dá charme a Kuching? Kuching, a capital de Sarawak, na Malásia, orgulhosamente carrega o título de Cidade dos Gatos. Esse apelido único não é apenas uma brincadeira. A palavra Kuching em malaio realmente significa gato. Ao passear pelas ruas coloridas, você notará estátuas encantadoras de gatos, cada uma adicionando seu toque especial à atmosfera da cidade. Uma das mais famosas é uma grande escultura de bronze, localizada bem no centro da cidade, que reflete o amor dos moradores por esses companheiros peludos. As estátuas não servem apenas para enfeitar, elas celebram os ricos laços culturais de Kuching com os gatos, que muitas vezes são considerados símbolos de sorte e proteção. Visitantes frequentemente tiram fotos com essas obras de arte peculiares, tornando essa atividade divertida para famílias, turistas e amantes de gatos. Mas Kuching oferece mais do que apenas estátuas. Há uma atmosfera calorosa e amigável, cheia de história, comida deliciosa e uma comunidade unida que se orgulha de seu título em comum. Então, da próxima vez que você pensar em gatos, não seria interessante explorar uma cidade que os celebra como Kuching? Prepare-se para se surpreender com a força de Ed Hall. Ed Hall é conhecido não apenas como o homem mais forte do mundo, mas também como um youtuber popular que diverte milhões. Este atleta fez história ao se tornar a primeira pessoa a levantar impressionantes 500 quilos no levantamento terra, uma conquista incrível de força e técnica. Imagine levantar do chão mais do que um carro pequeno. O caminho de Hall até esse recorde não foi fácil. Ele exigiu muitos anos de treinamento intenso, disciplina e dedicação. Em seu canal no YouTube,
Ele compartilha dicas de treino, nutrição e experiências pessoais, inspirando os espectadores a superarem seus limites. A personalidade vibrante de Ed torna o treinamento de força acessível e divertido, seja você um fã de fitness ou apenas curioso sobre o mundo do levantamento de peso. Então, o que espera esse lendário forte a seguir? Ele estabelecerá um novo recorde. Fique ligado! Você sabia que uvas podem fazer mal ao seu cachorro? É surpreendente, mas é verdade. Embora uvas e passas sejam lanches saborosos e saudáveis para nós, eles podem ser extremamente perigosos para nossos amigos peludos. Mesmo uma pequena quantidade pode causar sérios danos aos rins dos cães, o que pode ameaçar suas vidas. A substância exata nas uvas que causa essa toxicidade ainda é um mistério, e muitos donos de pets não entendem por que essas frutas são prejudiciais. Os sintomas de toxicidade podem incluir vômito, diarreia e letargia, que geralmente aparecem algumas horas após a ingestão. Se você suspeitar que seu cachorro comeu uvas ou passas, é crucial procurar ajuda veterinária imediatamente. Para proteger seus amigos de quatro patas, evite deixar essas frutas ao alcance deles e fique atento aos petiscos que eles recebem. Lembre-se, um pouco de conhecimento pode ajudar a manter nossos pets saudáveis e felizes. Vamos revelar a verdade sobre o ouro líquido. Na Europa medieval, as pessoas realmente bebiam ouro líquido, acreditando que poderia curar suas doenças e até ajudá-las a viver mais. Essa crença estranha surgiu da ideia de que o ouro é muito puro, o que o tornava parecido com um remédio mágico. As pessoas adicionavam pequenos pedaços de ouro em bebidas ou remédios, esperando que isso as ajudasse a se livrar de várias enfermidades. Com o avanço da ciência, essas práticas estranhas desapareceram, dando lugar a métodos de tratamento mais eficazes. No entanto, a atração pelo ouro não sumiu. Hoje, ele ainda brilha em nossos tratamentos de beleza e saúde. Muitos produtos modernos se gabam das propriedades benéficas do ouro, afirmando que ele pode melhorar a pele e o bem-estar. Esse legado do ouro líquido mostra o quanto nossos antepassados se preocupavam com a saúde e o bem-estar, nos fazendo questionar: existem verdades ocultas por trás dessas práticas antigas? Você sabia que há mais de 65 milhões de pessoas no Reino Unido? Esse número impressionante faz do Reino Unido um país mais populoso que o Canadá, a Austrália, a Noruega e a Islândia juntas. Imagine todas essas vozes e rostos. É uma mistura vibrante de culturas e comunidades. O Reino Unido é famoso por suas cidades movimentadas como Londres, conhecida por seus pontos turísticos icônicos e população diversa, além de vilarejos aconchegantes em paisagens pitorescas. Com uma população tão grande, o Reino Unido enfrenta desafios únicos, incluindo habitação, transporte e saúde. No entanto, essa diversidade de pessoas também gera uma criatividade e inovação incríveis. Da arte à tecnologia, a rica variedade cultural contribui para o progresso e mudanças. Compreender a dinâmica de uma nação tão populosa nos ajuda a apreciar seu papel no cenário global. Como você imagina que é viver em um ambiente tão vibrante e diverso? Afinal, as assinaturas fazem a diferença. No nosso rápido mundo digital, acompanhar as novidades pode ser desafiador. É aí que as assinaturas entram em cena. Seja para notícias, boletins científicos ou podcasts educativos, assinar conteúdos permite que você receba informações adaptadas aos seus interesses. Pense nisso, você recebe as últimas atualizações sobre seus temas favoritos diretamente na sua caixa de entrada ou no seu dispositivo, sem perder tempo em buscas intermináveis. Além disso, muitas assinaturas oferecem conteúdos exclusivos que você não encontra em nenhum outro lugar, melhorando sua experiência de aprendizado. E mais, a assinatura permite que você controle as informações que consome, garantindo que sejam relevantes e interessantes para você. Então, por que depender de feeds aleatórios nas redes sociais, se você pode ter notícias e insights personalizados na palma da sua mão? Com apenas alguns cliques, você pode se conectar com especialistas e tendências que realmente importam para você, sem perder nenhum detalhe importante. Você sabia que a Tesla fornece energia solar para ilhas inteiras? Como parte de uma iniciativa empolgante para usar energia limpa, a Tesla tem sucesso em fornecer energia para ilhas como Kauai e Ta'u, utilizando painéis solares e baterias. Este projeto incrível permite que esses lugares funcionem com fontes de energia renováveis, reduzindo significativamente a dependência de combustíveis fósseis. Com a tecnologia solar da Tesla, Kauai diminuiu muito seus custos de eletricidade, enquanto Ta'u alcançou quase total autossuficiência.
Imagine uma ilha onde o sol não só brilha, mas também alimenta sua casa. A transição para a energia solar não só beneficia o meio ambiente, reduzindo as emissões de carbono, mas também demonstra a visão de Elon Musk para resolver os problemas energéticos futuros do nosso planeta. Ao estabelecer esse exemplo, a Tesla mostra que é possível criar comunidades sustentáveis e independentes em energia, abrindo caminho para um futuro mais limpo e brilhante. Não é inspirador pensar em como a energia limpa pode mudar nossas vidas? E se eu te contar sobre as máquinas de baguetes? Essas máquinas inteligentes na França estão mudando a forma como as pessoas veem o pão. Elas estão conectadas diretamente às padarias locais e garantem que sempre haja baguetes fresquinhos e crocantes, atendendo a todos os desejos. Imagine passar por uma máquina à meia-noite e poder pegar um baguete quentinho, como se estivesse em uma padaria. Essa inovação não só torna o pão fresco mais acessível, mas também apoia os padeiros locais, oferecendo uma plataforma para mostrar seu talento. É uma maneira deliciosa de preservar a arte tradicional de assar, adaptando-se às comodidades modernas. Com o aroma de pão recém-assado, essas máquinas estão se tornando populares nas cidades francesas. Então, da próxima vez que você estiver na França, vai procurar uma dessas máquinas de baguetes para um lanche noturno? Você pode se surpreender. Renas veem mais cores. Os humanos conseguem perceber luz em um intervalo de comprimentos de onda de cerca de 700 nanômetros, nm, para o vermelho até 400 nm para o violeta. Isso significa que nosso mundo colorido é limitado ao espectro visível. No entanto, as renas têm uma visão de cores em um nível totalmente diferente. Esses animais incríveis podem perceber luz até 320 nm, incluindo a luz ultravioleta, UV, que não conseguimos ver. Essa habilidade as ajuda a se orientar em paisagens geladas e a encontrar comida escondida sob a neve. Para as renas, padrões UV no chão e seus companheiros se destacam, facilitando a busca por alimento em invernos rigorosos. Então, enquanto admiramos nosso arco-íris de cores, as renas veem um mundo visual muito mais amplo, o que as ajuda a sobreviver. Não é fascinante? Você pode se surpreender. Os faraós usavam escravos como armadilhas para moscas. No Antigo Egito, a vida dos faraós era cheia de luxo, mas eles também enfrentavam incômodos, como as moscas que voavam ao seu redor. Para se livrar desses insetos, eles usavam um método bastante inusitado. Eles cobriam seus escravos com mel. Sim, ao passar mel em sua pele, os faraós distraíam as moscas de si mesmos, usando essas pessoas infelizes como armadilhas para moscas. Essa prática destaca as medidas extremas que eram tomadas para manter o conforto real, mesmo que às custas de outros. Embora muitas vezes pensemos na grandeza do Antigo Egito, essa tática estranha nos lembra dos lados sombrios de sua sociedade, onde os escravos eram às vezes vistos como ferramentas para conveniência. Compreender essa prática incomum nos dá uma visão mais profunda sobre a vida e o tempo dos governantes egípcios antigos. Quais outros métodos surpreendentes eles poderiam ter usado para resolver problemas do dia a dia? Nossas mandíbulas são realmente tão fortes? A mandíbula humana pode exercer uma pressão de até 90 quilos, destacando sua impressionante força, que vai além de apenas mastigar alimentos. Essa pressão incrível é proporcionada por músculos poderosos, especialmente o músculo masseter, que é um dos músculos mais fortes do corpo em relação ao seu tamanho. Quando mordemos, nossas mandíbulas podem aplicar força suficiente para quebrar nozes, mastigar carne dura e até mesmo quebrar ossos. Essa habilidade reflete nossa evolução, já que nossos ancestrais dependiam de mandíbulas fortes para sobreviver, ajudando-os a consumir uma variedade de alimentos. Além dos números impressionantes, a estrutura da mandíbula também é interessante. Ela é composta por vários ossos que trabalham juntos de forma impecável. Então, da próxima vez que você morder seu lanche favorito, lembre-se de quão poderosas são suas mandíbulas. Não é incrível como algo tão essencial pode ter tanta força? Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona a busca por mundos extraterrestres? Em 2019, astrônomos fizeram uma descoberta revolucionária usando dados do telescópio espacial Kepler e da missão Gaia, da Agência Espacial Europeia. Eles descobriram que cerca de 1 em cada 6 estrelas na nossa galáxia pode ter um planeta do tamanho da Terra na zona habitável.
Essa zona especial é o lugar ideal ao redor de uma estrela, onde a temperatura é adequada para a existência de água líquida, o que precisamos para a vida como a conhecemos. Essa descoberta incrível significa que pode haver dezenas de bilhões de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea. A cada nova descoberta, nossas esperanças de encontrar vida extraterrestre se tornam mais fortes. Imagine como é emocionante perceber que entre as estrelas podem existir mundos onde a vida pode prosperar, assim como na Terra. Não é empolgante pensar sobre o que nos espera além do nosso planeta? Prepare-se para se surpreender com o ousado Compromisso de Atlanta de Washington. Em 1895, Booker T. Washington fez um discurso marcante na Exposição do Algodão e na Exposição Internacional em Atlanta, Geórgia. Esse discurso, conhecido como o Compromisso de Atlanta, foi importante por abordar as complexas realidades da América pós-guerra. Washington pediu aos brancos americanos que aceitassem a segregação como uma medida temporária, desde que os afro-americanos tivessem acesso à educação básica e direitos legais. Naquela época, muitos no país eram cautelosos em relação à igualdade racial, e Washington acreditava que o compromisso poderia promover o progresso da comunidade negra. Sua mensagem enfatizava o trabalho árduo, a formação profissional e a independência econômica entre os afro-americanos, o que, em sua visão, levaria a uma maior aceitação e direitos civis. Embora sua abordagem tenha gerado controvérsias, a visão de Washington se tornou central na luta pela igualdade, levantando questões sobre direitos e oportunidades em um período turbulento da história do Cineri. Mas